Fala aí pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai ver o conceito de defasagem. A defasagem ela é importante principalmente quando você vai definir cargas, e principalmente em indústrias. E vocês vão ver o porquê que ela é importante. Para começar, eu vou dar um exemplo bem banal aqui. Imagina que tem um balançador e tem uma pessoa sentada no balançador. Uma criança ali, né? Sentada ali. Segurando aqui e tal. Aqui está o chão. E do lado ali, né, atrás da criança vai estar o pai dela. O pai dela ali. O que acontece? Vocês já vão entender, né? Puta, o cara fala de defasagem, fala de balançador. Vocês já vão entender. Calma aí. Quando esse pai dessa criança impulsiona a criança para frente, ela vai ir para frente, obviamente. Ela vai chegar no máximo aqui, de acordo com a força que ele empurrou, vai chegar aqui e vai voltar. Vai voltar e o pai da criança vai empurrar de novo. E assim vai subindo cada vez mais. Vai chegar no limite, lógico, né? Aqui. E ele mantém. O balanço continua. A criança é empurrada, depois vem e é empurrado de novo. O que isso tem a ver com defasagem, né? O pai da criança, nesse caso, ela vai ter que empurrar no momento certo, concorda? Se a criança chegar aqui em cima e empurrar no momento certo, ela vai ser impulsionada, vai lá para frente e depois vai voltar. Se eu, por exemplo, eu sou o pai da criança, eu vou empurrar na hora errada ali. Ela nem chegou no máximo aqui, eu já estou impulsionando ela de volta. O que vai acontecer? O balanço não vai ser igual, vai perder força o balanço, né? Isso acontece na rede elétrica também. Imagina que aqui o pai, esse empurrão que dá na criança, é a tensão elétrica e o movimento que a criança faz é a corrente elétrica. Bom, para entender, obviamente, você tem que saber o que é tensão elétrica e corrente elétrica. Então, tenha em mente isso aqui. O balanço tem que ser sincronizado, né? Bom, tendo isso em mente, infelizmente eu vou ter que mostrar um gráfico. Vou tentar ser o mais simples possível. Imagine aqui que você tem um gráfico da tensão e da corrente. Da tensão e da corrente, não, do tempo e a tensão. E você vai ter a onda sinoidal lá, né? Que é o que a gente tem nas tomadas. Ela vai começar a subir, desce, depois sobe 60 vezes por segundo nesse período aqui que a gente viu a geração de corrente alternada. Aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando a carga é resistiva, a corrente elétrica, eu vou fazer a linha em preto agora, né? A corrente elétrica vai acompanhar. Vai chegar no máximo, chegando a zero. A corrente elétrica, que é a linha preta, vai acompanhar a tensão elétrica. Quando a tensão elétrica chegar na máxima, a corrente elétrica também vai estar na máxima. Isso para cargas resistivas, porque ele não tem nenhum, ele só, a única função do resistor ali, da carga resistiva, é esquentar, né? Só que isso não acontece com cargas indutivas e capacitivas. O que acontece com cargas indutivas? Eu vou desenhar outro gráfico aqui para cargas indutivas no tempo e a tensão. Vou desenhar também a nossa onda senoidal. Então essa é a tensão. A tensão é a mesma coisa ali, né? Mesma coisa. Só que o que vai acontecer? Com a corrente elétrica no circuito de cargas indutivas. Cargas indutivas. O que vai acontecer? Bom, em outro vídeo eu expliquei, né, o que é o indutor. O indutor é uma bobina. Essa bobina ela carrega um campo magnético, armazena energia em forma de campo magnético. E a corrente elétrica, ela demora um pouquinho. Quando chega a tensão, ela demora um pouquinho para fluir corrente, porque ele tem que estabelecer o campo magnético ali para então fluir corrente. E o que acontece? A tensão começa a subir, depois de um período aqui, depois de um tempo, começa a surgir a corrente elétrica.
Então a corrente elétrica ela vai estar atrasada em relação à tensão elétrica, certo? E esse atraso é a defasagem. No caso aqui é uma defasagem causada por cargas indutivas. E o que acontece com cargas capacitivas? As cargas capacitivas acontece o contrário. Novamente o gráfico. Vou tentar explicar de uma forma bem simples, sem cálculo, sem nada, para ficar bem, para o conceito ser bem fixado. Depois a gente se preocupa com as contas, com os números. Se for do seu interesse também, né? Mas se for só por curiosidade, é bom você entender só o conceito. Então você vai ter novamente aqui a tensão senoidal. O capacitor, a gente sabe que quando ele começa a carregar, quando você injeta a tensão ali, a corrente é máxima e depois de um tempo a corrente é baixa porque ele está carregado completamente, mas em corrente alternada ele vai carregando e descarregando. E essa carga e descarga, ela adianta a corrente elétrica. Então a tensão elétrica começa aqui, a corrente elétrica sobe, chega na máxima, depois desce, depois sobe aqui de novo. Então a corrente elétrica aqui, a gente fala que ela está adiantada em relação à tensão. Isso para cargas capacitivas, né? Para cargas capacitivas. E por que é importante a gente saber disso? Na indústria, esse atraso, essa defasagem causada principalmente por carga indutiva, que são motores, esses motores, né? Todas as indústrias têm motores, mas tem empresa que tem muito, mas muito motores. Esses motores causam muita defasagem ali na rede, por causa das cargas indutivas, e isso acaba atrapalhando. Por que acaba atrapalhando? Quando você tem um equipamento ali consumindo energia elétrica ali, imagine, é uma analogia bem tosca, né? Mas eu vou fazer aqui. Imagina que você tem um copo. Eu não tomo chopp, né? Mas é um exemplo clássico disso aqui. Você compra lá um copo de chopp e você vai comprar por, sei lá, R$17, certo? R$17 o copo de chopp. O que você espera? Ter o máximo de chopp possível, né? Só que você vai comprar lá, você vai ter um pouco de chopp, que é essa parte aqui, e aqui espuma. Você que gosta de isomar, né? Não sei se gosta, mas é só exemplo, tá? Por exemplo, a espuma aqui. Ninguém gosta de comprar uma coisa que você vai ter menos o que você vai consumir e vai ter mais coisa que você não vai consumir, no caso da espuma. A espuma se joga fora. O que todo mundo espera? Que tenha o mínimo possível de espuma, certo? Aqui, por exemplo. Na rede elétrica, essa espuma é causada pela defasagem. Quando ela não está bem balanceada, as cargas lá, não está bem, a corrente elétrica não está acompanhando muito bem a tensão elétrica, ela causa uma defasagem muito grande, sobrecarrega a rede, porque ela começa a esquentar a rede só para estabelecer o campo magnético ali, por exemplo, na bobina. E essa bobina, essa energia é perdida. E essa perca sobrecarrega a rede e as empresas até pagam multa por causa disso. Por causa dessa coisa que a gente chama também de fator de potência. Baixa o fator de potência, aumenta a defasagem. Então o que acontece? Quando você tem muitas cargas capacitivas, indutivas, por exemplo, que são muitos motores, né? Tem lá vários motores na rede, instalado na rede. São várias bobinas, né? Nada mais são do que várias bobinas. Obviamente não é assim, né? Mas é só um exemplo, tá? O que isso vai causar na rede? A defasagem, lógico. Mas só que o que a gente faz para corrigir? Essa correção é feita por banco de capacitores. Porque concorda que o indutor, ele atrasa a corrente e o capacitor, ele adianta a corrente? Então, se você instalar, por exemplo, aqui um capacitor para cada motor aqui, né? Então, um exemplo bem básico aqui, tá? Não é bem assim. Você vai acabar corrigindo o fator de potência, né? Você vai estar lá a tensão elétrica aqui.
o indutor ele vai estar aqui e o capacitor vai estar aqui. Aqui ficou feio pra caramba, né? Aqui. Então o que acontece? Vai ter esse tempo aqui, ó. Vai ter dois tempos. A diferença entre eles vai fazer a correção. E a corrente elétrica ela vai ficar cada vez mais próxima aqui da tensão elétrica, para tentar acompanhar. Esse alinhamento é a correção do fator de potência. Por isso que as empresas investem em banco de capacitores. E esses bancos de capacitores fazem essa correção justamente para não pagar essa multa. Bom, espero que tenha entendido e tenha deixado claro. Não é tão simples esse conceito. Eu tentei fazer o mais básico possível para você entender. Mas espero que tenha deixado claro aí. Próxima aula a gente vai ver um exemplo aí no simulador, que não tem como fazer aqui, eu não tenho osciloscópio ainda, mas eu vou fazer num simulador, no computador, para a gente entender melhor esse conceito. Eu vou fazer a correção do fator de potência, vocês vão ver acontecendo a forma de onda ali no simulador, beleza? Então até a próxima, muito obrigado.